A canonização de Carlo Acutis causou forte repercussão no Vaticano. Fiéis e autoridades destacam o impacto espiritual do jovem sobre a nova geração. A Praça de São Pedro estava tomada por um silêncio reverente, quebrado apenas pelo eco distante de sinos que anunciavam um dia histórico para a Igreja Católica. Carlo Acutis, o jovem italiano conhecido como o apóstolo da internet, havia sido oficialmente canonizado, tornando-se o primeiro santo dos tempos digitais. A notícia já corria pelo mundo, mas naquele momento, dentro dos muros do Vaticano, as emoções eram intensas e as reações se manifestavam de maneiras inesperadas. O que representava, afinal, para o Vaticano, a canonização de um jovem que faleceu em 2006, aos 15 anos de idade, e cuja vida se destacava por algo tão contemporâneo quanto a evangelização na internet? Nos corredores do Palácio Apostólico, comentava-se sobre o impacto profundo que essa canonização teria nas gerações mais jovens. Carlo Acutis não foi apenas um adolescente devoto, ele foi um programador amador, um amante da Eucaristia e alguém que enxergava a internet não como um risco, mas como um campo fértil para anunciar a fé. Para o Papa Leão XIV, que acompanhava atentamente os desdobramentos daquela cerimônia, a canonização de Carlo era mais do que uma declaração de santidade pessoal. Era uma mensagem clara de que a Igreja não apenas reconhece os novos tempos, mas deseja dialogar com eles. Enquanto os peregrinos deixavam a Basílica após a missa solene, muitos carregavam no rosto lágrimas de emoção. Jovens seguravam smartphones, registrando cada instante, e comentavam entre si: ele era como a gente, ele jogava, ele navegava na internet, mas nunca deixou de amar a Deus. Esse sentimento, captado por jornalistas e repórteres, ecoava nas transmissões ao vivo que chegavam a milhões de lares. E no coração do Vaticano, autoridades eclesiásticas discutiam como esse novo santo poderia inspirar novas iniciativas pastorais voltadas para a juventude digital. Um dos cardeais mais próximos do Papa, em entrevista exclusiva, disse: Carlo Acutis nos lembra que a santidade não é um conceito distante, reservado a mártires do passado ou a figuras inacessíveis. A santidade está viva, pulsando na realidade cotidiana, inclusive na realidade digital. Essas palavras foram repetidas em diversos idiomas, em conferências de imprensa que se seguiram à cerimônia, deixando claro que a repercussão não se limitava ao âmbito espiritual, mas tocava também a estratégia pastoral da Igreja. Dentro da Secretaria de Estado, funcionários preparavam dossiês com trechos da homilia do Papa e pontos principais da biografia de Carlo. Esses documentos seriam enviados a dioceses de todo o mundo, para ajudar catequistas e párocos a apresentarem um novo santo às comunidades locais. Havia uma sensação palpável de renovação, uma ponte entre o passado milenar da Igreja e um futuro marcado por redes sociais, inteligência artificial e novas formas de comunicação. Na praça, a presença de jovens era marcante. Alguns traziam camisetas estampadas com frases de Carlo Acutis, como a Eucaristia é ministrada para o céu. Outros exibiam pequenos banners com seu rosto sorridente. A mídia internacional captava cada detalhe, e canais católicos transmitiam documentários improvisados, mostrando imagens de Carlo em vida, jogando futebol, estudando programação, visitando santuários e, principalmente, comungando com devoção. O Papa Leão XIV, em sua mensagem, destacou algo que tocou profundamente a todos. Carlo nos ensina que a santidade é possível mesmo em tempos de distração constante. Ele usou a internet não para se perder, mas para conduzir outros a Cristo. Que ele seja exemplo para todos nós. Essas palavras foram recebidas com aplausos, e logo estavam circulando pelas redes sociais, acompanhadas de trechos em vídeo e legendas em diferentes idiomas. No interior do Vaticano, padres e teólogos refletiam sobre o que chamavam de o primeiro santo nativo digital. Nunca antes um santo havia nascido e crescido em um contexto tão tecnologicamente integrado. Essa característica abriu novas discussões sobre como a Igreja poderia utilizar plataformas modernas para evangelizar, sem perder a essência da mensagem de Cristo. Para muitos, a canonização de Carlo não era apenas um reconhecimento pessoal, mas um sinal profético de como a Igreja deseja caminhar. Entre os jornalistas credenciados, comentava-se que raramente se via tamanha emoção em um evento religioso. Havia algo de novo e inspirador no ar. Talvez fosse a juventude de Carlo, ou o fato de que suas palavras ainda estão disponíveis em sites e blogs que ele mesmo criou. Talvez fosse a percepção de que,
Pela primeira vez, um santo havia deixado não apenas escritos, mas também um legado digital acessível a qualquer um com conexão à internet. A repercussão, portanto, ia além das paredes do Vaticano. Em paróquias distantes, padres preparavam celebrações de ação de graças. Em colégios católicos, professores planejavam aulas especiais sobre a vida de Carlo. Nas redes sociais, hashtags com seu nome estavam entre os assuntos mais comentados do dia. O Vaticano recebia mensagens de líderes religiosos de outras tradições, admirados pela coragem de reconhecer a santidade em um jovem tão próximo do nosso tempo. E assim, enquanto o sol se punha atrás da cúpula de São Pedro, a sensação geral era de que a Igreja tinha dado um passo significativo para se aproximar ainda mais das novas gerações. Carlo Acutis, com sua vida simples e sua fé inabalável, tornava-se não apenas um modelo de santidade, mas também um farol de esperança em meio aos desafios contemporâneos. A repercussão de sua canonização estava apenas começando, e o Vaticano se preparava para acompanhar os frutos espirituais desse momento histórico. Nos dias que se seguiram à canonização de Carlo Acutis, a movimentação dentro do Vaticano continuou intensa. O Departamento de Comunicação preparava materiais oficiais, enquanto a Congregação para as Causas dos Santos respondia a uma enxurrada de pedidos de informações vindos de todo o mundo. A canonização de um jovem tão recente na história provocava perguntas legítimas. Como a Igreja reconheceu tão rapidamente sua santidade? Quais critérios foram aplicados? E, sobretudo, o que isso significava para o futuro da fé católica? Para responder a essas questões, cardeais e teólogos concederam entrevistas detalhadas. Explicaram que a vida de Carlo foi marcada por virtudes heroicas e sinais de intercessão considerados milagrosos. Mas o mais impressionante era o testemunho de fé vivido de forma tão integrada com a realidade atual. Carlo não fugiu do mundo moderno, explicou um dos peritos teológicos. Ele abraçou a tecnologia, mas sem perder o foco no essencial, a presença real de Cristo na Eucaristia. Essas palavras ecoaram em conferências e painéis realizados dentro da própria cidade do Vaticano. O Auditório Paulo VI recebeu grupos de jovens de diversas nacionalidades que haviam viajado especialmente para a canonização. Ali, sacerdotes e bispos apresentaram a biografia de Carlo com slides, vídeos e até trechos de sites que ele mesmo criou. Muitos desses jovens se emocionaram ao descobrir que o novo santo tinha hobbies semelhantes aos deles, videogames, informática, fotografia, mas que nada disso o afastou da espiritualidade. A repercussão também chegou às ordens religiosas. O Papa Leão XIV recebeu representantes franciscanos, salesianos e jesuítas que vinham compartilhar projetos inspirados na figura de Carlo. Uma congregação missionária, por exemplo, anunciou o lançamento de um aplicativo educativo inspirado nos métodos de evangelização digital do jovem santo. Essa iniciativa foi recebida com entusiasmo pelo pontífice, que ressaltou a importância de falar a linguagem das novas gerações sem perder a profundidade do Evangelho. Nos jornais e programas de televisão católicos, reportagens especiais mostravam como o Vaticano estava se adaptando a essa nova realidade. Uma emissora italiana transmitiu uma visita guiada aos arquivos onde estão guardados os documentos do processo de canonização de Carlo. O público pôde ver, através das câmeras, páginas manuscritas, fotos de infância e testemunhos de amigos e familiares. É impressionante ver a santidade se manifestando tão perto de nós, disse uma jornalista ao final do especial. Em meio a tudo isso, o Papa Leão XIV dedicou uma de suas audiências gerais ao tema. Falando a milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, ele disse com firmeza: "Queridos jovens, Carlo Acutis nos lembra que a santidade não é um ideal distante. Ela floresce na simplicidade de quem faz o bem no dia a dia. Vocês, que vivem em um mundo de redes e conexões rápidas, lembrem-se de que a maior conexão é com Deus, e essa conexão se faz na oração e na caridade." As palavras do Papa foram aplaudidas longamente. Muitos jovens presentes levantaram celulares, transmitindo ao vivo para familiares e amigos distantes. Logo, trechos da audiência estavam circulando em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. Era a mensagem do Papa, ecoando por meios que Carlos certamente teria aprovado. No entanto, nem todas as reações foram imediata e unanimemente positivas. Em algumas alas mais tradicionais da Igreja,
houve questionamentos sobre a rapidez do processo e sobre o risco de canonizar a cultura digital. O Vaticano respondeu com serenidade, destacando que a canonização não era uma aprovação indiscriminada de tudo o que existe na internet, mas sim um reconhecimento de que a santidade pode brotar em qualquer tempo e circunstância. O debate, longe de ser um problema, mostrou a vitalidade da reflexão e o desejo sincero de entender melhor os sinais dos tempos. Enquanto isso, em Assis, cidade natal de Carlo, as ruas se enchiam de peregrinos. O santuário do despojamento, onde repousam seus restos mortais, passou a receber filas diárias de fiéis. O Vaticano, atento a esse movimento, enviou representantes para apoiar a organização local e garantir que os peregrinos tivessem uma experiência espiritual profunda e bem estruturada. Fotos dessas peregrinações eram compartilhadas com o Papa, que frequentemente comentava sobre a alegria de ver tantos jovens se inspirando em Carlo. O impacto também chegou ao mundo acadêmico. Universidades pontifícias começaram a planejar simpósios sobre espiritualidade e tecnologia, usando Carlo Acutis como estudo de caso. Artigos começaram a surgir em revistas teológicas, discutindo como sua vida poderia influenciar a pastoral digital. O Vaticano via nisso uma oportunidade providencial de dialogar com a cultura contemporânea, reforçando a presença da fé nos meios que moldam a vida de milhões de pessoas. Nos bastidores, o clima era de gratidão. Funcionários da Secretaria de Estado comentavam que raramente um evento tinha gerado tantas cartas e mensagens espontâneas vindas de todos os continentes. Recebemos testemunhos de jovens dizendo que voltaram a rezar por causa de Carlo, disse um oficial. Outros contam que começaram a frequentar a missa novamente depois de ler sobre sua vida. Isso nos mostra que a santidade continua a ser um farol no mundo. A imprensa internacional também destacou a canonização. Manchetes em diversos idiomas mostravam o rosto sorridente de Carlo, com legendas como The Millennial Saint e o Santo da Internet. Para muitos, o Vaticano havia dado um passo ousado ao reconhecer a santidade em alguém tão próximo da realidade dos jovens de hoje. E isso estava gerando frutos imediatos, não apenas espirituais, mas também culturais, ao abrir novas conversas sobre fé e tecnologia. No final da semana, enquanto o Vaticano continuava a receber peregrinos e jornalistas, uma certeza se consolidava. A canonização de Carlo Acutis não era apenas um evento pontual. Era um convite para que a Igreja inteira refletisse sobre como viver a santidade no mundo atual. E o Papa Leão XIV, em suas homilias e discursos, deixava claro que essa era apenas a primeira de muitas iniciativas para aproximar ainda mais a Igreja do coração dos jovens. À medida que os dias se transformavam em semanas, a repercussão da canonização de Carlo Acutis continuava a reverberar muito além das fronteiras do Vaticano. Nas redes sociais oficiais da Santa Sé, vídeos curtos e mensagens inspiradas nos escritos de Carlo eram compartilhados diariamente. Jovens do mundo inteiro interagiam com essas postagens, deixando comentários, testemunhos e até perguntas teológicas. A equipe de comunicação, percebendo o alcance inédito desse engajamento, criou um projeto especial, o Evangelho nas Redes, inspirado diretamente no legado do novo santo. Dentro dos muros do Vaticano, os corredores fervilhavam de ideias. Reuniões eram organizadas para discutir como a figura de Carlo poderia ser integrada ao trabalho pastoral em diversas frentes: catequese, vocações, juventude e até iniciativas missionárias digitais. Não podemos deixar que a mensagem se perca no entusiasmo do momento, alertava um bispo durante uma dessas reuniões. Carlo precisa ser apresentado como alguém que viveu a santidade de modo simples, mas profundo, e que isso seja traduzido em ações concretas para inspirar outros. Ao mesmo tempo, agências de notícias católicas preparavam documentários mais elaborados. Equipes de filmagem percorriam Assis, Milão e Roma em busca de lugares marcantes da vida de Carlo. O Vaticano ofereceu acesso a imagens inéditas de arquivos familiares, com autorização dos pais de Carlo, que também se tornaram figuras públicas após a canonização. Em entrevistas emocionantes, a mãe dele contou como o filho dizia que a Eucaristia era sua rodovia para o céu e como ele desejava usar a tecnologia para algo bom. Essas entrevistas foram transmitidas em horários nobres e traduzidas para vários idiomas. Enquanto isso, a Pastoral Juvenil do Vaticano lançou um concurso internacional de projetos digitais inspirados na vida de Carlo.
Jovens programadores, designers e evangelizadores foram convidados a apresentar ideias de aplicativos, sites ou campanhas de evangelização online. O prêmio: uma viagem a Roma para conhecer o Papa Leão XIV e participar de um retiro espiritual. O anúncio desse concurso viralizou, mostrando como a canonização não estava apenas inspirando devoção, mas também criatividade e ação concreta. No coração da Igreja, o Papa Leão XIV continuava a refletir publicamente sobre a importância de Carlo. Em uma homilia celebrada na Capela Sistina, ele disse: "Quando olhamos para Carlo, vemos que a santidade não é um conceito distante, mas uma realidade que se encarna no nosso tempo. Ele amava os videogames, mas amava ainda mais a presença de Deus. Ele navegava na internet, mas navegava com o coração ancorado na oração. Que esta canonização seja um chamado para todos nós fazermos o mesmo." Essas palavras foram recebidas com grande emoção e logo se tornaram trechos de vídeos compartilhados em milhares de perfis. Padres comentavam como nunca haviam visto tanta gente jovem compartilhar homilias e mensagens do Papa. O Vaticano passou a receber relatos de paróquias onde a presença nas missas de jovens havia aumentado após a canonização. Em Assis, o santuário onde Carlo está sepultado se transformou em um dos destinos de peregrinação mais procurados do ano. Ônibus chegavam diariamente, trazendo grupos de jovens, famílias inteiras e religiosos de diferentes ordens. Muitos se ajoelhavam diante do corpo incorrupto do santo, pedindo graças, agradecendo por bênçãos recebidas e deixando cartas aos pés do túmulo. Essas cartas eram recolhidas periodicamente e levadas ao Vaticano como testemunhos do impacto espiritual de Carlo. Enquanto isso, os debates teológicos continuavam. Universidades católicas organizavam mesas redondas sobre os desafios da santidade no mundo digital. Artigos acadêmicos analisavam como Carlo equilibrou o uso da tecnologia com a vida sacramental. O Vaticano observava com interesse, percebendo que a canonização havia se tornado um ponto de partida para diálogos mais profundos sobre evangelização e cultura contemporânea. A mídia secular também não ficou indiferente. Grandes jornais dedicaram editoriais ao fenômeno. Alguns comentavam com surpresa a rapidez com que a Igreja reconheceu a santidade de alguém tão próximo de nossa era. Outros destacavam como Carlo representava uma nova face do catolicismo, jovem, conectado e profundamente devoto. Essa cobertura positiva ajudou a levar a mensagem de Carlo para públicos que talvez nunca tivessem ouvido falar dele antes. No Vaticano, a alegria era evidente. O Papa, em reuniões privadas, comentava como via na canonização de Carlo um sinal da ação do Espírito Santo nos tempos atuais. Ele mostra que a santidade floresce onde menos esperamos, disse o pontífice a um grupo de seminaristas. E que todos somos chamados, mesmo no ambiente digital, a viver o Evangelho com radicalidade e amor. A repercussão se estendia também a iniciativas de caridade. Inspirados pelo exemplo de Carlo, grupos de jovens começaram campanhas de arrecadação online para ajudar instituições de caridade católicas. O Vaticano destacou algumas dessas iniciativas em suas plataformas, mostrando como a santidade gera frutos concretos de amor ao próximo. Com o passar das semanas, ficou claro que a canonização de Carlo Acutis não era apenas um momento de celebração, mas o início de um movimento. Um movimento que unia tradição e modernidade, fé e tecnologia, devoção pessoal e missão global. O Vaticano acompanhava cada passo, animado ao ver que a mensagem de um jovem de 15 anos estava inspirando milhões. No final de uma missa especial em memória de Carlo, o Papa Leão XIV resumiu tudo em poucas palavras. Carlo nos ensinou que a santidade é simples, mas nunca é pequena. Ela se multiplica quando partilhamos a fé com os outros. Que cada um de nós leve essa luz para o mundo digital e para todos os lugares onde estivermos. A multidão respondeu com um longo aplauso. E ali, sob as cúpulas de São Pedro, todos sentiam que a história de Carlo Acutis era apenas o começo de uma nova página na vida da Igreja. Meses após a canonização, a memória de Carlo Acutis permanecia viva em cada canto da Igreja. No Vaticano, os departamentos pastorais continuavam a estudar maneiras de integrar seu exemplo às realidades locais. Já não se tratava apenas de uma emoção inicial, mas de um compromisso de longo prazo. Carlo tornará-se símbolo de um diálogo fecundo entre fé e modernidade,
inspirando desde os cardeais mais experientes até os jovens catequistas que buscavam novas linguagens para transmitir a mensagem cristã. Em uma audiência especial concedida a educadores católicos, o Papa Leão XIV falou abertamente sobre os desafios enfrentados pelos jovens: distrações constantes, excesso de informações, busca por identidade em um mundo virtual. Ele então mencionou Carlo. Ele nos mostrou que a internet pode ser um caminho de evangelização e não apenas de dispersão. Carlo nos ajuda a acreditar que a santidade é possível mesmo na era digital. As palavras foram acompanhadas por reflexões práticas, como usar as redes sociais para difundir mensagens positivas, como criar ambientes virtuais que incentivem a oração e o estudo da fé. Enquanto isso, projetos surgiam espontaneamente. Em vários países, surgiram grupos chamados Amigos de Carlo, reunindo jovens para encontros de oração e debates sobre como aplicar a fé no cotidiano digital. O Vaticano apoiou essas iniciativas, oferecendo materiais de formação e até encontros virtuais com assessores pastorais. O movimento crescia de forma orgânica, provando que a vida de Carlo havia tocado algo profundo nas novas gerações. A repercussão também gerou frutos em famílias. Muitos pais, ao conhecerem a história do jovem santo, passaram a dialogar mais com seus filhos sobre o uso saudável da internet. Programas de rádio católicos transmitiam entrevistas com psicólogos e educadores, usando Carlo como exemplo de equilíbrio e propósito. Não se trata de demonizar a tecnologia, explicava uma especialista em um desses programas, mas de orientar o coração para aquilo que edifica. Ao mesmo tempo, o Santuário de Assis, onde está o corpo de Carlo, passou por reformas para acolher um número crescente de peregrinos. O Vaticano enviou arquitetos e liturgistas para garantir que o espaço se tornasse um local de oração acessível e inspirador. As novas áreas incluíam salas multimídia, onde se podia assistir a vídeos sobre a vida do santo e refletir sobre como viver a fé em tempos modernos. O impacto da canonização chegou até o campo missionário. Em países onde o catolicismo enfrenta desafios de evangelização, missionários começaram a usar exemplos de Carlo para falar com os jovens locais. Testemunhos vindos da Ásia e da África contavam como jovens catequistas criaram blogs, canais no YouTube e perfis no Instagram inspirados no santo. O Vaticano tomou nota dessas iniciativas, enviando mensagens de apoio e destacando-as em boletins oficiais. No plano interno, o Papa Leão XIV decidiu instituir um dia especial de oração pelos jovens evangelizadores digitais, a ser celebrado anualmente no aniversário de nascimento de Carlo. Esse anúncio, feito durante uma missa no Vaticano, foi recebido com entusiasmo. Que este dia nos recorde sempre que o Espírito Santo sopra onde quer, inclusive através das redes e tecnologias que usamos diariamente, disse o Papa. Os frutos espirituais também se refletiam em testemunhos de milagres atribuídos à intercessão de Carlo. Pais relatavam curas de doenças graves em crianças, jovens contavam conversões inesperadas, casais diziam ter encontrado forças para reconstruir relacionamentos. Esses relatos eram enviados ao Vaticano, que iniciava investigações criteriosas, como é costume da Igreja. Mas, independentemente do reconhecimento oficial, essas histórias já eram vividas como sinais da presença de Deus. Em paralelo, surgiam iniciativas culturais. Um filme sobre a vida de Carlo estava em fase de pré-produção, com apoio de produtoras católicas. Exposições fotográficas percorriam dioceses, mostrando seu rosto sorridente, suas frases inspiradoras, suas visitas a santuários marianos. O Vaticano via tudo isso com alegria, mas também com prudência, lembrando sempre que a verdadeira devoção não se baseia apenas em imagens, mas na imitação de virtudes. Em uma das últimas entrevistas concedidas antes do fim do ano, o Papa Leão XIV resumiu a importância de Carlo de maneira comovente. Ele é um presente para nós. Ele nos faz lembrar que o Evangelho não envelhece. Carlo nos mostra que é possível viver a santidade no mundo de hoje, com seus desafios e suas possibilidades. Que ele continue a nos inspirar. Naquela mesma noite, a Praça de São Pedro foi iluminada com uma projeção especial. O rosto de Carlo Acutis ao lado da frase "A Eucaristia é ministrada para o céu". Pessoas se reuniram espontaneamente para rezar, cantar e agradecer. Era um sinal de que a repercussão de sua canonização tinha ultrapassado qualquer expectativa. Já não era apenas um momento histórico, era um movimento vivo, pulsante,
que tocava corações e renovava a fé de milhares. E assim, com cada nova iniciativa, cada novo testemunho e cada nova oração, a história de Carlo Acutis se entrelaçava com a própria história da Igreja. Um jovem de 15 anos, com um laptop e um coração cheio de amor a Deus, tornou-se farol para uma geração inteira. O Vaticano, ao celebrar e difundir sua vida, também se renovava. Era como se as palavras de Jesus ganhassem novo eco: deixai vir a mim as crianças. Agora, mais do que nunca, a santidade se mostrava acessível, atual e profundamente transformadora.